tarde a todos e a todas. É com muita alegria que estamos iniciando aqui mais um seminário da LES. Quero agradecer imensamente aqui a Gabi, que é aqui a nossa cerimonialista de sempre, uma aluna muito dedicada aí, faz todos os contatos com os professores e com os estudantes também. Agradecer o Carlos, a dupla maravilhosa de estudantes, Robéria, que eu tenho aqui na LESC, que esses assuntos, e juntamente com os outros, né, estudantes, e essa LESC aqui é maravilhosa. Aliás, o PPG é como todo, né, para ninguém ficar com ciúme, todo mundo é maravilhoso aqui, e a gente junto aqui faz muita coisa boa, discute muitas coisas interessantes, e para nós é uma honra, uma alegria, uma satisfação imensa receber a professora Robéria aqui. A professora Robéria, que é minha colega na FASTEC, é uma amiga maravilhosa e, acima de tudo, assim, uma profissional de uma experiência incrível, muito competente, muito requisitada, e nós aqui temos a honra e a alegria de tê-la aqui conosco. Então, vamos aproveitar o máximo dessa oportunidade de ter aqui a professora Robéria conosco. Então, passo a palavra para a Gabi, que vai fazer aí também as honras da professora. Obrigada, professora. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro seminário da linha Educação, Currículo e Ensino, referente ao semestre 2021.1. A palestra de hoje tem como tema Educação Especial e Acessibilidade, a construção de uma política pública para a educação. A palestra será ministrada pela professora doutora Robéria Vieira Barreto Gomes. Professora Robéria é doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em Psicopedagogia e graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia. É professora adjunta do Magistério Superior da Universidade Federal do Acre, nos cursos de Pedagogia e Licenciaturas, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas para a inclusão e educação especial, formação de professores, educação especial, educação inclusiva e pedagogia hospitalar. Foi coordenadora do Programa de Especialização em Atendimento Educacional Especializado, oferecido pela UFC, com o MEC, para professores da rede pública. Atualmente está exercendo a função de docente na Universidade Federal do Ceará, como chefe do Departamento de Estudos Especializados. É professora do Departamento de Estudos Especializados e coordenadora de projetos de extensão, Pedagogia Hospitalar e Política de Educação Especial e Inclusiva, e do projeto de pesquisa Educação Especial, o atendimento pedagógico e a formação de professores nas escolas municipais de Fortaleza e região metropolitana. E também Educação Especial, avaliação e monitoramento das políticas de inclusão escolar em contextos municipais de Curitiba e Fortaleza. Desde já, gostaria de agradecer à professora Robéria por sua disponibilidade e atenção em participar do seminário da LES 2021.1, compartilhando suas experiências e enriquecendo esse momento de formação. Ressaltamos que, ao final da palestra, abriremos um bloco para perguntas, que poderão ser feitas via chat ou diretamente no final da palestra, através de inscrição. Com a palavra, a professora Robéria. Gente, depois de uma leitura dessa, né, o importante é que nós vamos dialogar a tarde toda. O importante é que vamos trocar conhecimentos, vamos refletir muito, né, sobre a educação especial e acessibilidade, né? Como é que duas ações se tornaram políticas públicas tão fortes, né? Então, eu quero agradecer demais, fiquei muito feliz, né, com o convite, agradecer, né, todo o grupo que organizou, que planejou, e é um momento espetacular de nós podermos trocarmos experiências, né, porque a educação especial está hoje no dia a dia de cada um, e saber ter consciência dos seus conceitos, das suas dificuldades, dos desafios, eu acho que só nos eleva,
né, como ser humano também. Vai ser maravilhoso. Então, eu fiquei pensando aqui, quando fui convidada, a Gabi me convidou, junto com o grupo, a falar sobre acessibilidade. Eu digo, mas a gente vai ter que primeiro pensar o que é uma política pública. Então, aí eu trago para vocês, né? Eu fiz alguns slides, mas eu gostaria que alguém também organizasse meu tempo, porque eu falo bastante. Aí dá um toque, tá bom? Então, a gente pode começar. Vocês fiquem à vontade para perguntar, certo? A educação especial, ela faz questão de ser bem cheia de contrastes. Às vezes eu acho que é para ninguém entender. Então, agora a gente vai desatar os nós. Vamos desatar os nós hoje, tá bom? Então, eu comecei a construir algum ponto com vocês sobre educação especial e acessibilidade, né? A educação especial, ela é uma modalidade, a acessibilidade é uma palavra que está hoje em voga. Todo mundo quer, todo mundo sabe, alguém sabe dizer alguma coisa sobre, né? O bom é isso. O bom é que há 30 anos atrás, só quem falava de educação especial era quem trabalhava na área. Só para vocês terem uma ideia, então, acho que, eu não sei, tem muita gente novinha, mas eu sou da época dos PCNs, né? Então, nós tínhamos PCNs, né? De língua portuguesa, de história, de geografia, de tudo. E tínhamos PCN de educação especial também. Só que os professores nem sabiam, porque até o estudo só era restrito a quem trabalhava na área. E o bom de hoje é que todo mundo fala. Só que aí a gente tem que amarrar, né? A gente tem que falar e termos, não é a certeza, mas termos a compreensão do que realmente é educação especial, do que realmente é acessibilidade. Então, para iniciar, então vamos saber o que eu chamo de política pública. Aí, no outro slide, eu trago assim, uma imagem, né, de nós pensarmos junto. O que eu estou chamando de política pública? O que é uma política, né? Somos também de uma geração, eu sou de uma geração, que política também era para poucos, né? Eu odeio política. E agora, nós precisamos conhecer, compreender, somos seres políticos. Então, todas as nossas ações, principalmente na educação, elas giram em torno disso. Então, o que eu chamo de política pública? Então, agora, eu vou dizer para vocês do lugar que eu estou falando, né? O que, para mim, é uma política pública. Aí pode passar, Gabi. Então, aqui, eu digo o seguinte, que eu gosto de analisar as políticas a partir que elas são representações codificadas, né? Elas são, a política, ela está ali naquele texto escrito de forma codificada, ela foi um compromisso assumido, né? Ela passou por interpretações, por reinterpretações, ela passou por processos, por resultados, ela passou por discursos, até ela se tornar um texto, e depois ela se coloca em prática. Então, eu analiso a política a partir do ciclo de política. Então, hoje nós vamos analisar a educação especial, a acessibilidade, pensando nesse ciclo de política, que ele foi desenvolvido por Steve Simbal, aqui no Brasil, Jefferson Mainardi, se vocês depois pesquisarem, acho que vai ter, ele analisa, eu gosto de dizer assim, que ele é considerado para mim como o pai do ciclo de política no nosso país, porque tem pesquisas, estudos, escreve sobre o ciclo de política. Porque como é que ele analisa o que é um ciclo de política, como eu analiso essa política? Que primeiro ela passa por um contexto de influência, né? Então, é justamente o meu discurso que eu vou convencendo você, que eu vou dizendo, a minha ideia precisa ter vários adeptos. Então, são grupos de poderes que se unem para divulgar uma ideia. E isso é o que a gente chama do primeiro contexto na construção de uma política, que é aquele grupo de os poderes, né, que são, às vezes, associações, entidades, partidos políticos,
os próprios pesquisadores, professores, mas a minha ideia, ela só vai ter força se eu conseguir convencê-la, né? Então, a partir do momento que eu convenço, o meu discurso, ele vai se transformar na produção de texto, porque eu passei por esse processo de contexto de influência, aonde eu fui influenciando, dizendo o que eu acho, o que eu penso, as pessoas foram concordando, nós fomos discutindo, fomos analisando, aí agora a gente coloca no papel. Quando se coloca no papel, é o que a gente chama, no ciclo de política, no contexto de produção de texto. Só que esse contexto de produção de texto não é tudo que eu queria ou que eu sonhei. Ele é o resultado dos acordos, que ora são consensos, ora são dissensos, né? Mas foram os acordos possíveis de serem realizados. Por isso que na política de educação especial, nas políticas que falam sobre acessibilidade, nem tudo que está ali é o que eu gostaria, mas é aquilo que foi possível de ser acordado. Porque o contexto de produção de texto é o resultado desses acordos, que se torna o texto escrito. Então, depois desse texto escrito, é o que nós vamos colocar essa política na prática. O que está no texto escrito, ela se transforma em prática. Quem coloca na prática? O chão da escola, né? O professor vai colocar a política na prática. E é aí que a gente escuta algumas ações. Ah, isso aqui está na política, mas não deu certo. Isso aconteceu, mas quando eu coloco na prática, não está funcionando. E o bom é isso, porque quando se coloca na prática, aí volta, por isso que é um ciclo. Aí eu coloquei na prática, descobri que aquilo ali não deu certo, não está legal, não gostei, então eu me torno o contexto de influência novamente. Então eu vou ter o meu discurso, eu vou convencer que a gente precisa alterar a política. Então a política, ela é viva. Ela não pode ser modificada de jeito nenhum. Ela pode ser modificada, né, alterada, porque ao ser colocada em prática, tem situações e ações que nós percebemos que poderia melhorar. Então, aí é o que é o ciclo de política. Por isso que a gente vai analisar as políticas de educação especial hoje, de acessibilidade, nesse contexto de ciclo. Ao ser, então, quando se coloca na prática, a gente volta, né? Por isso que é cíclica, é vida. Aí eu gosto muito, e por isso que gosto muito eu trago uma citação da Casar, Mônica Casar, que ela diz assim: portanto, pode-se considerar que as políticas públicas brasileiras tendem a amadurecer o fortalecimento da democracia e garantir diálogos democráticos. Porque se nós temos política, porque a nossa democracia, ela provavelmente apresenta-se, né, porque foi o diálogo, ela fortalece, porque ela escutou vozes. Foram várias vozes que foram ditas para que aquilo fosse aprovado, né? Então, analisar o ciclo de política, analisar a educação especial dentro desse contexto, nos leva a refletir bastante, né? O que nós conseguimos até agora, o que realmente ainda pode melhorar, o que eu não sei, porque o cotidiano das pessoas com deficiência dentro da escola, da educação escolar, dentro da universidade, ele é muito imperativo. Aí pode passar. Então, aí, isso aí a política como discurso, né, que é justamente algumas vozes são ouvidas, né, são investidas de autoridade. Então, às vezes, gente, aquilo que está aprovado no texto escrito, aquilo que conseguiu ser colonizar o pensamento educacional, né, dessa demanda, é um discurso que justifica, e é por isso que ela tem consensos, né, são consensos locais que foram acordados, né, e consensos que podem ser modificados. E, no outro, a política como texto, que nós até já... Pode passar isso. A política como texto, né? Então, os textos, eles são produto dessas influências, eles são produto desses discursos,
né, ele tem tensões, tem negociações, é o processo que se formula uma política. Algumas vozes são legítimas, outras não. Nem tudo que está aprovado num texto político é aquilo que eu concordo, ou que eu lutei, mas é aquilo que foi possível, né? Passível de ser realmente colocado, aprovado por uma representatividade. Não estamos falando da qualidade dos nossos representantes, mas foi aprovado pela representatividade escolhida pelo povo. E isso são diálogos democráticos, né? E isso é realmente o que uma democracia funciona, o que ela deve funcionar. É quando os diálogos são discutidos, pensados, posicionamentos, pensamentos, e vai ser votado. Aquilo que é aprovado foi as situações possíveis, né? Que foram acordadas. E isso nos leva agora a pensar, então, nessa perspectiva, o que é uma política. Pode passar. Aí eu trago, para a gente fechar o que eu chamo de política, né? Eu trago que os textos de política não são simplesmente recebidos ou implementados, né? Mas, ao contrário, dentro da arena da prática, eles estão sujeitos a interpretações e recriação, o que torna esse processo de tradução complexo, contingente, sofisticado e instável. Então, é isso que a minha fala sobre a educação especial e a acessibilidade, ela vai virar nisso, que esses textos, eles não são só implementados. Eu coloco na rede de ensino, coloco na Secretaria de Educação Municipal, Secretaria de Educação Estadual, vai nas regionais, chega nas universidades e o professor vai colocar em prática. Ele não acontece dessa forma, né? Eles são reinterpretados, né? Como sujeitos, ao recebermos esses textos, a gente pensa sobre eles e colocamos em prática, né? E ao colocarmos em prática, a gente também dá a nossa ação, né? Eu também digo, não concordei, concordei, e é isso que faz uma política ser viva, né? Foi nesse contexto que a gente tem que, para analisarmos as políticas como elas estão, então eu preciso conhecer alguns conceitos que, aparentemente, a sociedade pode até usar como sinônimo, mas que são tão importantes para nós compreendermos, gente. Aí, no outro slide, eu trago que nós vamos analisar alguns conceitos, né? Que é incrível, se você chegar, eu acho que 90% das vezes que você chega numa escola regular e você falar sobre, olha, eu quero observar uma prática inclusiva, 90% chama a professora da educação especial, como se a educação inclusiva fosse sinônimo, né, de educação especial. Não é nem sinônimo, é como se fossem assim, homônimos mesmo, fossem homogêneas, iguais. Então, e isso está muito cultural. No próprio discurso, alguns professores, eles não conseguem diferenciar a educação especial da educação inclusiva. E educação especial na perspectiva inclusiva, que também é uma outra situação, né? Então, a gente vai transitar, né? Nós vamos aqui transitar um pouquinho sobre esses conceitos, né? A educação especial, na verdade, ela tem o nome educação especial, só que ela só chega, gente, como uma educação pertencendo à educação básica só na LDB de 1996. E o Brasil, e as primeiras escolas no Brasil, nós chegamos ao império, né? Tivemos as escolas, né? Nós tivemos aí as reformas educacionais nos anos 20, nos anos 30, mas o nome da educação especial, logo no início, ela está muito atrelada à Secretaria de Assistência Social, né? Ela só vai chegar mesmo, ela tem um nome de educação especial, mas como uma modalidade de ensino que pertence à educação, isso acontece só na LDB de 1996, né? Mas vamos com calma, a gente vai. O objetivo aqui é que vocês compreendam, que a gente possa refletir sobre o que é educação especial, o que é educação inclusiva, e por que que hoje, atualmente,
a partir dos anos, principalmente a partir de 2008, a educação especial ela está na perspectiva inclusiva. A educação especial, ela não é a educação inclusiva. Ela faz parte da educação inclusiva, mas ela não é educação inclusiva. Então, é isso que a gente vai discutir um pouquinho. E acessibilidade. Então, vamos primeiro viajar pela construção histórica da educação especial, né? Eu trouxe algumas coisas básicas, né? Só para a gente conhecer, eu acredito que muitos já conhecem, né? Essa construção histórica da educação especial. Primeiro, eu gosto muito dessas 3 palavras, todas com D, né? O que é uma dificuldade, o que é uma deficiência e o que é uma doença mental ou transtorno psicológico, aí as pessoas vão mudando o nome, porque é muito pejorativo, aí vai mudando as nomenclaturas, né? Mas são coisas completamente diferentes. Dificuldade de aprendizagem é uma coisa que pertence a uma categoria de sujeito, deficiência é outra categoria, é outra identidade, e as doenças mentais também são categorias diferentes, né? Da doença, a escola trabalha com a sistematização do conhecimento. A escola, ela até tem alunos com doenças mentais, nós temos mesmo, porque a escola recebe a sociedade em geral, mas a doença, ela busca uma cura. O professor não cura, né? Quem estuda para buscar a cura são os médicos, né? É a medicina. Então, e às vezes, uma doença mental, nós temos psicopatas que são inteligentíssimos, ele não tem problema de aprendizagem, né? Então, são coisas diferentes que na construção histórica da educação especial, ela foi vista como a mesma coisa durante muito tempo. E até hoje, né? Lembra quando você chega na escola, alguns professores dizem, não, aqui, ó, todo mundo é hiperativo, todo mundo é doido, todo mundo, assim, até nomes pejorativos, né? Os doidinhos, todos são hiperativos, mongoloide, né? Então, são os nomes que hoje nós sabemos que realmente rotula sujeitos, discriminam, né? E são rotulados de preconceito. Mas, na construção da educação especial, essas 3 palavras, essas 3 ações, que são muito diferentes, elas estavam muito diferentes, não, olha que eu tenho a mania de generalizar, né? Elas eram ditas como a mesma coisa pertencente à mesma ação. Então, a educação especial, eu trago os estágios do atendimento às pessoas com deficiência, eu trago nesses estágios através da Cavalo, né? Onde tem um texto, um livro também que ela escreve, uma pesquisadora da área da história da educação especial, que ela fala que a educação especial ela passa por esses períodos. Eu não sei, Sara, se eu posso responder agora ou depois. Qual a diferença entre doença mental e deficiência mental? Porque o que acontece? No estágio, eu respondo agora junto quando eu responder a negligência, Lara. Então, assim, nós passamos por um período da negligência, da institucionalização, né? Então, o abandono total, depois vamos construir alguns espaços, é aí onde entra a doença mental, né? Vamos construir depois, vamos passar pelo espaço de escolas e classes especiais, vamos passar pelo movimento dessa integração, e o atual momento que nós chegamos, que é o da inclusão social e da educação escolar. Então, a educação especial, ela pode ser pensada, né, construir o seu caminho através desses estágios. Aí, no primeiro estágio, a primeira fase, né, o primeiro estágio, que é o da negligência, aí pode passar. As pessoas eram abandonadas e até mesmo não recebendo nenhum tipo de atendimento. Então, assim, como se não... são pessoas que não são filhas de Deus, são pessoas que nasceram erradas, então poderia abandonar, matar, não tinha problema nenhum, né? Tudo era até justificado.
E nós temos um período onde a divindade justifica tudo, né? Então, aquilo que eu não sei explicar, porque é força de Deus, foi porque Deus quis, Deus não quer isso. Então, nossa sociedade, ela busca sempre uma resposta, né? Então, esse período da negligência, nós tivemos o abandono. Atualmente, não é que nenhuma dessas fases desapareceu, porque a gente também hoje pode, em alguns momentos, observar o período da negligência. Mas, para compreender o nosso raciocínio sobre a história, esse período ele era muito forte, só existia isso. Deficiente era abandono, eliminado, morto. Aí, no período da institucionalização, é onde começa a aparecer alguns locais para eu colocar essas pessoas, né? Então, ali prevalecia essa filosofia do assistencialismo e do tratamento médico, e a concepção de deficiência como doença. Então, eu não tinha essa diferença de uma doença mental para uma deficiência mental. A deficiência mental, hoje, dentro da educação, por conta de ser pejorativo esse nome, e confundido, não é nem pejorativo mesmo, confundido, a deficiência mental e doença mental, hoje a educação, ela utiliza o nome de deficiência intelectual. Então eu sou proibido usar deficiência mental? Geralmente a gente não usa deficiência mental, mas até usa a deficiência intelectual, que é a mesma deficiência mental. Por quê? Uma doença mental é uma doença que se busca uma cura. A ciência ainda não descobriu porque ela está pesquisando, que é a esquizofrenia, a neurose, o toque, a depressão, a psicopatia. Nós temos crianças psicopatas na escola. Você pode, tem crianças que com 4, 5 anos têm característica de psicopata, né? A esquizofrenia, a depressão, então isso são doenças mentais, né? Que são doenças que elas podem ser adquiridas, ou você também tem uma grande predisposição. Se você vem de uma família que tem esquizofrenia, você tem uma grande predisposição a desenvolver a esquizofrenia. Mas se você também não vem de uma família com esquizofrenia, você pode adquirir a esquizofrenia, né? Então, a depressão... Agora, por que a ciência ainda não descobriu? Eu acredito que depressão é uma das doenças que todo mundo conhece alguém. Aí vamos fazer um exemplo bem prático, né? Se uma pessoa que tem depressão, ela vai para o psiquiatra, né? As doenças mentais são tratadas com psiquiatra. Ela vai no psiquiatra. O psiquiatra até ele consegue, você começa a fazer o tratamento, só com tratamento com médico, né? Só com comprimidos, com medicamentose. Você não vai, ele busca também a terapia, né? Outras terapias, mas por que não tem cura ainda? Porque tem pessoas que o psiquiatra faz o medicamento e depois começa a fazer o desmame. Aquela pessoa, a Gabriela, ela faz o desmame e ela nunca mais surta. E ela consegue sair muito bem. Porém, a Joana, quando ela começa a fazer o desmame, com 3, 4 dias ela surta. Então, a medicina ainda não descobriu o porquê dessa situação. Então, isso faz com que ainda não tem cura, né? Algumas pessoas, realmente... Aí, tanto que o psiquiatra diz, não, você volta daqui a 6 meses, começa a diminuir a medicação, e vai indo. Então, a doença mental, ela não tem... Tem pessoas que têm doença mental, não tem problemas cognitivos nenhum, aprendem muito bem. A deficiência mental, a deficiência intelectual, eu costumo dizer que a deficiência é uma identidade. A deficiência intelectual, eu não vou chamar mental, tá bom, Lara? Porque eu também não gosto do nome deficiência mental. A deficiência intelectual é a minha identidade. Eu vou ter uma limitação no meu processo de aprendizagem, mas eu não vou me curar, eu não vou dormir deficiente intelectual e acordar curado. Eu não vou dormir autista e acordar curado. Eu não vou dormir surdo e acordar ouvindo, porque não é uma doença. É que se busca uma cura, medicamento para que eu possa. É uma deficiência, a minha identidade, é como eu sou.
Então, o deficiente intelectual, ele tem uma limitação no processo de aprendizagem. Se você desde criança, desde a intervenção precoce, for adquirindo, oferecendo recursos, oferecendo práticas sociais, ambiente alfabetizador, para que aquela limitação possa cada vez mais ir diminuindo, ela não vai desaparecer. Ele vai ser deficiente intelectual, com 50 anos ele vai ter uma limitação, mas ele vai aprender. O que vai fazer a diferença de um deficiente intelectual, que às vezes a gente vê na televisão, né? Aí que eu não gosto, quando passa na televisão, aquelas histórias, ele é deficiente mental, mas conseguiu isso, isso e isso. É como se o outro não conseguiu. E não é nessa linha de direção que um consegue e o outro não. O deficiente intelectual, ele vai evoluir cada vez mais a partir do momento que as práticas sociais forem oferecidas, se os recursos forem oferecidos, né? Então, ele vai precisar a vida inteira de processos de tecnologia assistivas, e ele vai aprender, mas a deficiência intelectual, ela não vai desaparecer. A doença mental, pode ser que amanhã a gente acorde e a ciência descobriu a cura da esquizofrenia. Pronto, tomou um remédio e está curado. Mas a gente não vai acordar e a ciência vai descobrir a cura da deficiência intelectual, porque ela não é uma doença, né? É tanto que, e nessa fase da institucionalização, deficiência e doença era a mesma coisa. Gente, nós vamos ter os autistas, até o primeiro caso de autismo no mundo foi em 1945. Se vocês olharem na internet, ele está até vivo hoje. E os autistas, as pessoas com autismo, eram tratadas como esquizofrênicas, elas tomavam medicamento de esquizofrenia. E dentro da nossa política, em 94, elas eram chamadas, sabe, de quê? De condutas típicas. Não era nem dava nome autismo, era condutas típicas. Né? Então, nós vamos ter na fase da institucionalização, justamente, gente, eu vou ter só um minutinho aqui, eu acho que é o telefone da menina que está aqui em casa, da menina que trabalha aqui em casa. Só tirar aqui. Tá aqui, ó, o telefone. Coisas que acontecem, ó, na tecnologia. Lara, né? Não sei se eu consegui responder, tá bom? Pronto. E sem contar, Rian, é Rian ou Rayan? Sem contar que até mesmo a própria doença mental, só o medicamento não é legal, né? É tanto que os médicos, os psiquiatras passam várias outras terapias, não é? Pronto. Então, aí nós temos, nessa fase da institucionalização, quando aparecem os lugares, instituições, às vezes são chamadas de escola, às vezes são chamadas de escolas, mas escola como nome fantasia, elas não são escolas regulares, né? São chamadas de escolas, algumas, mas eram lugares para colocar as pessoas com deficiência lá, guardar, trancar, né? É tanto que o que se trabalhava nessas institucionalização, né? A gente trabalhava com atividade de vida diária, AVD, que depois, quando se desenvolve, a partir do século XIX, meado do século XX, a gente começa a assumir os hospícios, os manicômios, né? E nós começamos a criar o nome escolas especiais e classes especiais. E aí começa algumas políticas públicas são formuladas, elaboradas, né? Porque a partir do final do século XIX, mais ou menos no século XX mesmo, no início, a gente vai ter o desenvolvimento de escolas e classes especiais. Essas escolas e classes especiais, elas não tinham esse objetivo de sistematizar o conhecimento. Porque qual é o objetivo da escola regular? Sistematizar o conhecimento. As escolas especiais, elas tinham como filosofia, como objetivo, era trabalhar atividade de vida diária. Porém, gente, nessa época, a ciência
esclarecia, falava, mostrava que essas pessoas não tinham condição de aprender. Então, se elas não tinham condição de aprender, eu não tinha como levar o ensino sistematizado. Então, a escola especial, ela foi muito forte dentro da nossa modalidade. Realmente, com ela, se não fosse ela, nós não estaríamos hoje como nós estamos, né? Com uma busca de uma educação inclusiva. Porém, na época da criação das escolas especiais, tudo que ela trabalhava era aquilo que a ciência dizia. Ela mostrava que o deficiente era incapaz de aprender. Então, qual era o meu papel? Fazer com que eles pudessem. O que é AVD? Se vestir, comer, tomar banho, sentar, obedecer às regras da sociedade. Esse era o trabalho que se fazia dentro das escolas especiais, né? E era o trabalho, fazer esse trabalho, elas estavam fazendo o trabalho que a ciência dizia que eles eram incapazes de aprender. Então, essa é a nossa história, né? Olha como é que a educação especial, ela nasce, né? Eu não chamo educação especial. O nascedouro do atendimento às pessoas com deficiência, ele surge ali negando, abandonando, porque é pecado, isso é um pecado, por isso que esse menino nasceu deficiente, então pode matar, e ele chega a um local onde, não, vamos construir um local que eu possa ensinar, que eles possam aprender regras da sociedade, que era a caminhar, a vestir, a comer, a andar, a se comportar na sociedade. Aí, nesse período, aí nós vamos ter, no outro slide, a gente vai ter algumas instituições residenciais e algumas escolas especiais, né, que são conhecidas no Brasil, né, quando você conhece. A gente vai ter o Instituto dos Meninos Cegos, né, que hoje é conhecido como IBC, né, em 1850, os surdos mudos, que hoje era a nomenclatura da época, porque se acreditava que era surdo e mudo, hoje a ciência já descobriu que não é, então hoje por isso que é surdo. Hoje o Instituto do Surdo Mudo, ele existe ainda, né, é o INES, Instituto Nacional da Educação dos Surdos, no Rio de Janeiro, é o marco histórico da educação especial no Brasil, sem contar que o Brasil não era só Rio de Janeiro, nem tinha deficiência só no Rio, viu? Mas as únicas escolas só eram lá, em outro lugar do Brasil não existia. Aí a gente vai ter, depois, o Hospital Juliano Moreira, gente, olha, até o nome era nome hospital, os deficientes intelectuais. Era nome hospitais, porque, na verdade, deficiência intelectual e doença intelectual, doença mental, era a mesma coisa. Ninguém nem sabia a diferença. Aí a gente vai ter a Escola México, nós vamos ter o hospício, né, alienado do Engenho de Dentro, o pavilhão da Escola Bonneville, que era para crianças autistas e psicóticas. Aí, já nos anos 1932, 1954, a gente começa a surgir essas instituições que são muito representativas dentro da educação especial, que é a Sociedade Pestalozzi, que até hoje existe, tem muita força e força política, e a APAI, que até hoje está no Brasil inteiro e tem força política, né? Nós temos senadores que são eleitos pelas pessoas com deficiência, né? Que lutam pelos direitos, às vezes não condiz muito com a minha concepção, mas que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência, né? Mas dentro de uma escola mais especial. Então, a gente vai ter a PAI em 54, tanto que essas escolas especiais trabalhavam? Ensino emendativo, que era corrigir defeitos. Então, se ele não sabe, se ele não fala, eu tenho que fazer ele falar. Aí, na época da surdez, a gente teve o oralismo, né? Porque, não, ele tem que ensinar ele a falar. Se ele não escreve, tem que ensinar a escrever. Se ele não sabe se comportar, então é o que corrigir defeitos, porque acreditava que a deficiência era uma cura, né? Era uma doença, então eu poderia curar. E é nesse sentido que nós entramos, né? Que a gente entra nas construções de políticas, né? Nas construções de que, a partir na construção da integração. Aí, no outro slide, a gente entra para a fase que eu acredito que é o que mexe com a educação em si, que é a fase da integração, né?
E a fase da integração, a gente vai ter, eu acredito, assim, eu coloquei até isso no meu doutorado, né? A criação do Senesp em 1973, é a primeira vez, né, que oficialmente a educação especial ela entra no MEC, no Ministério da Educação. Então, em 73 é criado Centro Nacional de Educação Especial. Então, a partir dos anos 70, a gente vai ter de forma oficial, dentro da educação, né, no MEC, a criação do Senesp. O que foi esse Senesp? Né, o Senesp, ele foi um órgão dentro do MEC, que é o que a gente chama hoje a Secretaria de Educação Especial, e hoje está a Secretaria de Modalidades, né, específicas. Cada governo vai mudando. Então, seria a Secretaria de Modalidades Específicas atualmente, nesse novo governo. E o Senesp, ele surge para quê? Para oferecer, mas o oferecer dele tinha recurso. Oferecer que todas as redes de ensino estadual, rede estadual de ensino, criasse uma equipe de educação especial na sua rede de ensino. É tanto que a educação especial, nessa época, ela é muito ligada ao Estado, até hoje, né, gente? Você vê que a educação especial ela é muito ligada ao Estado. Só com a municipalização é que os municípios começaram a se apropriar da educação especial. Mas é tanto que as escolas especiais, elas estavam ligadas ao Estado, a PAI estava muito ligada ao Estado, né? As outras instituições filantrópicas que atendiam a pessoas com deficiência eram muito ligadas ao Estado. Por quê? Porque justamente nos anos 70 existia um recurso que ia para as redes de ensino para que eles pudessem formar uma equipe, pensar em educação especial, formar professores. Só que nessa época também a gente vai ter muita campanha para deficiência visual e para surdez, né? Então, era nos anos 80, a gente vai ter muito programa nacional de deficiência visual, né, campanhas ligadas a isso. O nosso marco, aí, em 1994, nós vamos ter a primeira política de educação especial. Essa primeira política de educação especial, aí eu gosto de analisar o que acontece. Ela, sim, sabe, passou por aquele contexto de influência, os grupos que faziam parte do Senesp começaram a construir, a falar, e ela se transformou em texto. Então, ela tinha um caráter substitutivo. O que significa substitutivo? O caráter onde o aluno não podia, o aluno só podia estudar em um local. Ou ele estudava na classe especial, ou na escola especial, ou, se possível, na escola regular. O avanço que a integração a gente pode observar analisando o contexto histórico. Eu não posso analisar a integração e inclusão e ver a diferença, não. Veja que naquela época, o contexto histórico da inclusão, o contexto histórico da educação das pessoas com deficiência, né? Tenho que analisar isso. Então, era que elas não eram incapazes de aprender. Então, ter a oportunidade delas estarem numa escola especial e, se possível, elas poderem transitar para a escola regular, era um avanço para a época. Então, a política de educação de 94, ela foi uma política integracionista, né, onde ela trabalhava condutas típicas. Quem era o público? Condutas típicas, que eram as pessoas que hoje a gente sabe que é chamado de autismo. Ele era a dificuldade de aprendizagem, estava dentro da dificuldade de aprendizagem. E as deficiências, é o público que atendia. O objetivo, o que era a educação, a integração, era que tinha um espaço, o aluno poderia transitar, mas só se ele conseguisse. O problema estava no aluno. Dizendo, o professor não muda, a escola não muda, os recursos não mudam. O aluno estava na classe especial ou na escola especial, aí a professora olhava, não, ele agora pode ir para o primeiro ano, aí a professora é que autorizava ele ir. Se ele não conseguisse, ele ia ficar a vida inteira ali naquela classe especial, na escola especial. Gente, acho que eu vou ter que acelerar um pouquinho, né, por causa do horário. Ok, gente? Então, isso foi a educação especial, a gente foi da fase da integração. Veja que a gente chega aos anos 90, né, 94, aí a gente vai chegar à educação inclusiva.
Na verdade não. Analisando o contexto, a educação inclusiva, ela tem como lema, uma concepção de sociedade inclusiva. Mas essa concepção de sociedade era para tudo. Era geracional, territorial, étnico, racial, gênero, deficiência. A educação inclusiva é a educação que vai englobar todos. Não é só deficiente. A educação inclusiva é ampla. Dentro da educação inclusiva está o deficiente, o negro, o índio, os que vivem à margem da sociedade. Então, a educação, porque a gente fala que é a escola inclusiva, porque é uma escola que deve oferecer um ensino que atenda a todos que estão ali naquela sala. Sempre eu estou no quarto ano, no quarto ano, e eu tenho ali alunos que sabem ler, que não sabem, que sofrem bullying, que é deficiente, alunos que têm estilos de aprendizagem sinestésico, estilos de aprendizagem. Então, eu tenho que pensar um planejamento, né, na minha forma de trabalhar, que vai atender a todos. Por que a educação inclusiva ficou muito sinônimo de educação especial? Porque o deficiente ele é mais visível, né? Então, quando ele chega na escola, ele se tornou mais visível e também teve política de educação especial que mandou recursos para a escola. Então, praticamente, é como se a educação inclusiva está ligada à educação especial. A educação inclusiva é a educação que vai envolver todos. Todos, todos, todos. E a educação especial, por isso que a educação no outro slide, por isso que a educação especial está numa perspectiva inclusiva. Então, com a proposta da educação inclusiva, que foi uma proposta de educação para todos, que a educação especial se apropriou da educação para todo e criou, elaborou, discutiu, fez a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Isso em 2008. Então, a partir de 2008, nós vamos ter, até hoje aqui está em vigor, essa política, que ela tinha um caráter inclusivo. Então, qual era a política? Ela redesenhou o público, né? Então, agora ela atende alunos com deficiência, com transtornos globais, que são alunos autistas e altas habilidades. Os alunos com dificuldade de aprendizagem, a educação especial trabalha de forma articulada. Tem serviços da educação especial que esses alunos com transtornos funcionais, o que são transtornos funcionais específicos? São a dificuldade de aprendizagem. É a hiperatividade, a dislexia, a descalculia, a dislalia, né? Porque quem trabalha com os transtornos funcionais específicos é a psicopedagogia, é o psicopedagogo, né? É a fono, que vai trabalhar com os transtornos funcionais específicos. E a educação especial só vai ajudar a professora da sala de aula comum. Até porque transtornos funcionais específicos, ele pode desaparecer. O aluno tem hiperatividade, ele, quanto mais a idade vai elevando, a hiperatividade dele vai se reorganizando no próximo organismo dele. A dislexia, a dificuldade na leitura, se ele fizer acompanhamentos fonoaudiológicos, acompanhamento psicopedagógico, a dislexia não tem cura, porque a ciência ainda não descobriu. Mas vocês lembram que tem alta da fono, né? Ele teve alta da psicóloga, alta da fono, alta da psicopedagoga. Já o deficiente, ele vai ter alta. O deficiente não tem alta, porque não é cura. O deficiente, ele vai precisar das terapias, do atendimento educacional especializado a vida inteira, certo? E essa política, ela redefine uma EE, porque essa política diz o seguinte: o aluno, ele tem que estar dentro do mesmo espaço da escola regular. Só que para que ele fique na escola regular, ele precisa de apoios, recursos e serviços. Um dos serviços que essa política criou foi o atendimento educacional especializado, que ele é o serviço que vai apoiar esse processo de inclusão dos alunos, certo? Nessa perspectiva, mudando o slide, estou terminando. Aí a gente vai ter esse link, gente. Aí quando a gente faz a inclusão, percebe-se o quê? Acessibilidade. Poxa vida, e agora, né? Porque eu vou dizer que os alunos podem frequentar o mesmo espaço. Agora, o professor precisa pensar
em como oferecer as suas estratégias. O currículo, ele não muda. Se eu estou trabalhando com estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, eu vou trabalhar com todos, com aquele que é cego, aquele que é surdo. O que vai mudar é as estratégias. A consigna é a mesma, o conteúdo é o mesmo. Só o que eu vou mudar são as estratégias, para que esse aluno possa oportunizar que esse aluno participe do processo de aprendizagem. Não precisa que ele acerte a tarefa. Eu preciso oportunizar, porque as pessoas com deficiência têm ilhas de inteligência preservadas, principalmente crianças autistas, crianças com autismo, porque elas, você pode, a escola vai oferecer informações, e chega no momento que você não sabe como, quando esse menino de repente aprende. Mas não foi de repente, é porque a gente não consegue acompanhar, né? Então, aí veio a acessibilidade. Aí nós vamos ter, a partir de 2008, a gente vai ter a resolução, que ela é um MART dentro do AEE, ela diz, olha, o AEE é assim, ela define as funções, o que é. A gente vai ter o decreto que dispõe sobre educação especial, o atendimento e dá outras providências, né? O decreto de 2011, onde ele especifica a acessibilidade. A gente vai ter o programa Incluir, desde 2005, que nas IFES, nas IES, né, nas instituições de ensino superior, eles começam a ter mais vigor em 2012. Aqui, justamente, a Secretaria de Acessibilidade, né, elas foram criadas em todas as instituições federais, de forma obrigatória, né, justamente para promover. Aí nós vamos ter a Lei 10.098, em 2000, que dispõe sobre a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, que aquele nome se utilizava portador naquela época, hoje em dia não se usa mais essa nomenclatura, mas o decreto de 2004, que ele homologa a lei, né, a Lei 10.098, ele estabelece normas gerais e critério básico para a promoção da acessibilidade, né, e vamos ter o grande mártir da nossa educação, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, aonde ela vai definir, gente, como a formação, os direitos, os deveres, a acessibilidade de uma forma, e a acessibilidade, ela passou a ser, no imaginário da comunidade, né, escolar, como se fosse só arquitetura, porque foi mais fácil colocar em prática a acessibilidade, quebrar as barreiras arquitetônicas, porque um projeto só podia ser aprovado se ele tivesse estabelecido junto com as normas, né? Aí no outro, aí nós vamos ter, então, e a acessibilidade, ela não é só, isso eu acho que todo mundo com certeza sabe, né? Que claro que ela é forte, a acessibilidade arquitetônica, né, dos materiais, a acessibilidade onde um prédio público, um atendimento, aquilo ali tem que ter acesso a todas as pessoas, não só pessoas deficientes, porque a política de acessibilidade, ela também garante para as pessoas que estão com dificuldades momentâneas, né, porque aí eu trago o que eu penso de acessibilidade no outro slide, aí eu tirei lá da Secretaria de Acessibilidade da UFC. O site, ele dá informações bem legais para quem conhece, quem quer conhecer um pouquinho, né? Então, no site da UFC, da Secretaria de Acessibilidade, ele diz assim, que promover a acessibilidade é dar às pessoas com deficiência a condição de uso dos espaços urbanos, dos serviços de transportes, dos meios de comunicação e informação, do sistema de educação, eliminando barreiras e garantindo a inclusão social daqueles que apresentam alguma condição de deficiência, né? Que a deficiência é uma condição, eu sou deficiente, é a minha identidade, né? Então, promover a acessibilidade é você dar essa oportunidade, dar essa condição. E isso é bem difícil, porque a acessibilidade de arquitetura, de construção, de espaço, de transporte, ela se torna até mais simples, né? Não fez multa, denuncia, só que a acessibilidade atitudinal, né? Ela é a mais difícil. A comportamental, ela é a mais difícil de nós construirmos juntos, porque às vezes
a gente falta conhecimento sobre, né, passar a mão, até mesmo na própria família, super proteger as pessoas com deficiência, também isso é uma forma de discriminação, né? E a nossa sociedade está se construindo juntos. Então, aí no outro slide, né, para finalizar com vocês, eu digo assim, a acessibilidade, ela não se refere apenas ao espaço físico, ela é um processo dinâmico, ela acompanha aspectos sociais e tecnológicos, cada vez mais a tecnologia avança e a acessibilidade, ela vem junto, né? As pessoas com deficiência física, a sociedade, às vezes, olha para o deficiente físico como se ele fosse deficiente intelectual. Só que o deficiente físico, às vezes, ele não tem problema nenhum intelectual. Mas, por conta dele ter uma dificuldade na fala, ter dificuldade no movimento, principalmente quando tem dificuldade na fala, aí ele não consegue expressar de uma forma básica, aí você acha que ele é deficiente intelectual, porque ele não consegue falar. E a sociedade, às vezes, ela super protege. Às vezes, a gente chega na escola, é tão engraçado, aí a merendeira diz assim, deixa o bichinho vir aqui para frente para tomar o lanche, porque ele é deficiente. Então, isso é totalmente um preconceito. Por que ele tem? Então, ele vem para frente, todo mundo deixa. Então, não é você não é você super proteger, mas é você dar a mesma oportunidade, né? A falta de acessibilidade atitudinal prejudica muito o processo inclusivo, por isso que a escola precisa se formar, ter um corpo de proposta pedagógica que vá desde a educação, desde os pais, merendeira, auxiliares de serviços gerais, todos precisam saber o que é inclusão. Senão a gente fica com essas atitudes, né? Que às vezes superprotege e prejudica o desenvolvimento do aluno. As barreiras atitudinais, elas englobam a discriminação, estigma, estereotipados, preconceito. A acessibilidade atitudinal relaciona-se ao respeito e ao acolhimento. Vivenciamos falta de informação sobre o que é deficiência. Por isso que gera visões negativas sobre esse sujeito, né? Então, se vocês forem ler a legislação que fala da acessibilidade, ela é muito clara. Ela diz, olha, ela diz o tamanho do espaço que tem que ter, os recursos, a tecnologia, mas diz que o professor tem que ter uma postura inclusiva, só que isso não é no texto da lei, é na prática, né? E é aí que a gente se constrói. Aí a gente precisa fazer parte daquele campo de contexto de influência, né? Pegar as políticas de acessibilidade e estudar em grupos e vivenciar, né? Como é que eu oportunizo sem superproteger? Porque as pessoas com deficiência, elas têm o mesmo direito e os mesmos deveres. Não pode ter só um direito. E às vezes é isso que está faltando. Aí, próximo. A gente tem mais um papinho de responder as perguntas de vocês. Ó, consegui terminar 3h15, viu? Aí eu trago algumas referências do Jefferson Mainardi, né? Ele fez parte da minha banca de doutorado, né? A minha metodologia do meu doutorado foi tudo sobre o ciclo de política, analisando as políticas a partir desse contexto. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, professora Robéria. Foi maravilhosa a sua fala, muito instigante. É uma temática assim, muito importante, é uma temática que inclui, que envolve a todos, né? Já estava falando inclusão, né? Então, assim, não tem área, não tem campo, não tem nenhuma gaiola epistemológica que prenda a inclusão. A inclusão é para todos e nós precisamos compreender todos esses contextos em que a inclusão pode e deve acontecer, né? E essa reflexão que você traz sobre as políticas públicas, elas, de fato, né, elas mexem muito com essas questões, porque durante muito tempo houve uma discriminação muito forte contra a pessoa com deficiência, né? Inclusive os nomes, pessoa deficiente, o mongoloide, o débil mental, não sei o quê, né? Então, assim, tantas falas pejorativas que a gente nem falava para machucar, mas porque culturalmente isso foi colocando como aquela pessoa que não tinha condições, né, de estar socializada. E aí, com toda essa luta, né, que você está de parabéns, professora Robéria, porque está
é militante dessa área, então isso é muito importante, porque a gente vê que pessoas, estudiosos e pesquisadores que ficam à frente dessa linha, traz uma qualidade de vida e uma inserção social para esses sujeitos, né, que precisam de oportunidade. Então, se a gente não colocar no colo, mas dizer para ele e dar as oportunidades, é isso que a gente tem que fazer, né? Não super proteger, como você falou, mas dar oportunidade para esse sujeito, ele de fato ter todas as condições e possibilidades que uma pessoa dita normal, né, sem deficiência, não sei se é assim o termo, depois você me corrige, pode alcançar. E aí você traz o Maynardes, né, que eu também gosto muito dele. Nós aqui no grupo GPFO, que somos da linha leste do eixo de ensino de matemática, a gente estuda um pouco do ciclo de políticas e a gente estuda também o Stephen Ball, né? E aí, Roberto, eu pergunto assim para você, né? Já me antecipando e passando na frente dos estudantes, né? Professora, igual aquele, o aluno, né? Deixa ela passar na frente, a professora passou na frente dos alunos. E aí eu pergunto para você, em que lugar o Brasil está, em nível global, nessa discussão da pessoa com deficiência? Né, para a gente entender um pouco, assim, as nossas políticas públicas, elas estão muito defasadas, atrasadas, ou nós estamos, assim, mais ou menos no mesmo caminho dos países mais desenvolvidos, assim, como é que nós estamos nesse ranking aí, professora? E muito obrigada, viu? Estou assim, deliciando. Olha, a gente ficava aqui com vocês direto, viu? Porque eu tenho uma mania de me envolver e falar mesmo. Não, respondendo a Mazés colegas, o que acontece? Em relação à política pública, né? A política na lei, a letra da lei, nós estamos num nível muito maravilhoso, né? As leis realmente estabelecem... Maravilhoso não, corta esse nome. Nós estamos no nível de realmente se propor a inclusão, de buscar, né, essa inclusão de acordo com os acordos internacionais assinados pelo país. Porém, quando se coloca em prática, nós estamos ainda, acho que no primeiro degrau, porque em algumas cidades, em alguns estados, vou analisar o Ceará, nós vamos ter até Fortaleza, nós vamos ter escolas em Fortaleza onde ela se caracteriza como uma escola inclusiva, onde tem realmente uma proposta de professores. E com 5, 6 quarteirões, você tem uma outra escola onde ela ainda precisa muito, ainda está naquele caminho de achar que o deficiente é um doente. Então, em relação às práticas, nós estamos ainda bem longe, mas em relação à construção de políticas públicas, nós estamos, a construção de política pública, nós estamos indo muito bem, no mesmo nível da América Latina. Porém, o decreto de 2020, acho que todo mundo aqui conheceu, né? Esse decreto de 2020, que ele vai trazendo uma renovação a nova política de educação especial, tanto que ele foi cancelado, ele foi, não sei se o nome é suspenso pelo STF. Por quê? Porque ele estava totalmente, ia de encontro aos acordos internacionais que o Brasil tinha assinado, em busca de uma inclusão. Então, esse decreto, não é que ele desapareceu, ele foi suspenso, voltou para o MEC, para que a Secretaria de Modalidades Específicas, que é agora a responsável, possa explicar ou refazer, porque ele realmente traz, ele volta, sabe o que ele fez? Ele botou a política de 94 e de 2008, botou tudo numa mesma salada de fruta. Ele colocou a abertura de escolas especiais, classe especial, escola bilíngue, classe bilíngue, escola regular. Então, ele fez uma mistura que não bate com o processo de inclusão assinado, né? Em relação à letra da lei, nós estamos no patamar do nível que os organismos internacionais propõem, né, dos acordos que o Brasil assinou. Em relação à prática,
nós temos muito a caminhar. Só para dar um toque, em relação ao AEE para a pessoa com surdez. Eu não sei o estado todo do Brasil, mas só existe uma única escola na região metropolitana de Maracanaú que ela trabalha com AEE para a pessoa com surdez nos 3 momentos de idade pedagógica. A única. O município de Fortaleza tem quase 380 escolas. E ele não tem nenhuma que trabalhe, porque o AEE para a pessoa com surdez, ele é dito que ele acontece diariamente. E com um professor que vai ensinar Libras, um outro professor que vai ensinar português e um outro professor que vai ensinar os conteúdos. E numa sala só em Maracanaú, numa escola, é a Martins Rodrigues Filho, vocês podem até ir conhecer depois. Na sala do AEE para surdez, PS surdez, tem 7 professores. Aí a situação de como estamos na prática, porque quando muda o secretário de Educação, que ele vê uma sala com 7 professores para ensinar 19 alunos surdos, aí ele diz que é muito professor. Mas só que a política, ela estabelece que tem que ser assim. Porém, a hora de colocar em prática, o que ele faz? Ele bota um professor para ensinar. Todos os alunos surdos, deficiente intelectual, deficiente, vai indo. Aí o problema é mais a logística. Hoje a gente está com um problema sério de logística no nosso país, né? Então, o problema é a logística. Ou seja, não querem contratar professores para que ofereça aquilo que está na letra da lei. Certo? Verdade, professora. Professora, só para lembrar os alunos, o link está disponível no chat, tá bom? Não esqueçam de preencher a frequência, os ouvintes também. E nós temos outras perguntas, tá bom, professora? Certo, tá bom. A Sara está perguntando, podemos dizer que a pessoa é autista ou que tem autismo? Sara, sim. Essas nomenclaturas, elas, ao meu ver, elas não interferem muito, né? Não, tem nomenclatura, sim. Exemplo, acho que teve até uma pergunta aí. Deficiente, teve uma também que era deficiente ou portador de deficiência, né? Essa, sim, interfere porque existe uma luta da comunidade pela sua identidade, que ela colocou, eu sou deficiente, e explicou que a deficiência é uma identidade. Eu sou assim, eu não sou portador, não porto nenhuma deficiência. Aí, o que acontece? A gente usa pessoas com autismo, mas você pode encontrar pessoas autistas, aí vai depender do grupo que você está estudando, qual é a linha teórica que ele defende. Mas não está errado as duas, certo? Não tá, você pode dizer pessoa com autismo ou pessoa autista. Mas o que eu não acho, o que é legal é quando você for escrever um texto sobre isso, você uniformizar a mesma nomenclatura, tá bom? Entendi, professora. O Marcelo, ele fala, né? Professora, escutando a senhora falar das políticas, queria saber as suas ideias sobre, dentro do ciclo de políticas, a política como documento elaborado tem acompanhado as necessidades da sociedade? E quando se reconhece ou se percebe, né, que a política já não atende àquilo que um dia foi debatido e promulgada, né, como resposta a alguns problemas? Qual a sua opinião sobre isso, né, sobre essas políticas quando elas não são mais viáveis, né, na sociedade atual? Ei, que pergunta boa, Marcelo. Por isso que é o ciclo, né? Porque é justamente isso. Espera aí, tem 2 pontos, eu não anotei. Fala de novo o primeiro, aí depois eu respondo o primeiro e o segundo. Fala de novo. Falando das políticas, queria saber a sua ideia sobre, dentro do ciclo de políticas, a política como documento elaborado tem acompanhado as necessidades da sociedade? Pronto. Como eu coloquei, quando o documento ele é elaborado e aprovado, foram os acordos feitos, foi o consenso que eu consegui atingir. Aquele consenso, às vezes eu não concordo, né? Mas foi aquilo que foi aprovado. Dessa situação, Marcelo, que eu posso colocar na política de 2008, que foi uma grande perda
para os professores da educação especial, foi porque tem um item lá, nenhuma palavra que é colocada, escrita, ela é de forma aleatória. Tem um item que diz assim, profissionais de apoio. Por que não botou professores? Por que utilizou o nome profissional de apoio? E foi aprovado, o documento foi aprovado, porque naquele contexto, para que fosse aprovado, o nome profissional de apoio conseguiu vencer, não é? Porque quem são os profissionais de apoio não é uma profissão regulamentada. Se fosse professores, para acompanhar alunos com autismo, dificuldade de higiene e locomoção, se tivesse o nome professores, o que acontecia? Professor é uma profissão regulamentada, tem nível superior, tem as características para ser professor. Profissional de apoio não tem. Mas foi aprovado o profissional de apoio porque existe um lobby de empresários, e não só de empresário, como de políticos, que é o cabide de emprego. Como não é uma profissão regulamentada, se você chegar em alguns municípios pequenos, os profissionais de apoio que acompanham alunos com autismo ou com dificuldade de higiene e locomoção, justamente, aí cada secretaria, ela regulamentou da forma dela. O que ela chama profissional de apoio? Ela chama, aí tem umas que é nível médio, outras que é só até a 4ª série, outras que aqui em Fortaleza, é nível médio, e as escolas particulares chamam os alunos dos cursos de nível superior, né? Nossos alunos da pedagogia, a maioria está lá, como profissionais de apoio. Agora, por quê? Então, não, aquilo ali não era, tenho certeza que há muitos não aceitam, porque isso veio minimizar a inclusão, porque acompanhar um aluno com autismo, ou autista, os dois nomes podem ser usados, eu não preciso ser uma babá, eu tenho que ter conhecimento, eu teria que ter tanto nível superior, como especialização na área, curso de aperfeiçoamento, porque o olhar desse aluno, a forma como ele pega, tudo é processo de aprendizagem. Aí quem é que acompanha? Vai nos municípios pequenos, quem tem nível médio, às vezes, quem sabe ler e escrever só, que os secretários contratam, né? Porque a lei diz que para cada aluno com deficiência, para cada aluno com autismo ou com dificuldade de locomoção, higiene e alimentação, precisa ter um professor. Então, se eu tenho 100 alunos naquela escola, ele pode contratar 100 professores, 100 profissionais de apoio. Só que, às vezes, esse profissional de apoio nem está lá na escola, ele está em outros setores lotados, né? Mas, oficialmente, ele é contratado como profissional de apoio. Não cai na malha fina, não cai na lei de responsabilidade fiscal, porque a lei diz que para cada um pode ter um, quando necessário. Aí vocês vejam que é uma luta que envolve outras ações. Então, quando o texto ele é aprovado, Marcelo, quando ele é aprovado, ele foi aprovado de acordo com os acordos realizados e feito, e aquilo que a gente lutou e conseguiu. Pronto, isso aí é um ponto. Porém, aí vem a segunda parte da pergunta dele. Pois é, professor, eu acho que a segunda parte da pergunta é mais um complemento, porque ele coloca assim, e quando se reconhece ou se percebe Pronto. Que a política já não atende aquilo que um dia... Aí a gente faz aquele... Aí eu preciso me alimentar, dizer o que eu preciso convencer grupos, levar, e a partir daí fazer essa modificação. Só que a modificação não pode ser feita por um grupo só, né? Modificar uma política, alterar uma política, é preciso ter a participação da sociedade em todos os ramos. Não é só porque eu quero. Não pode ser só porque eu quero, de jeito nenhum. Verdade, professor, ele concordou, ele entendeu. Né? Direitinho. A outra pergunta que nós temos, professora, é da Keren. Autistas são deficientes? Pois é, olha só, isso é muito bom. Autismo não é deficiência, não é deficiência, não é. Porém, o que acontecia antigamente? Eu tenho filho com autismo. Aí a mãe, principalmente autismo severo, olha, gente, essa mãe, ela tinha que entrar no Ministério Público, tinha que mostrar toda a documentação, e o juiz, claro que dava a aposentadoria, mas ela passava por um protocolo imenso, porque a lei, ela é clara.
Os direitos são para deficiente. Autismo não é uma deficiência. E quem são os deficientes também não são os que eu quero, não. Deficiente é aquilo que o CID-10, a Organização Mundial de Saúde, estabelece. Deficiente é deficiente físico, visual, com deficiência auditiva. Esses são os deficientes. Então, só quem tem direito é esses. Dessa forma, o Brasil homologou a lei, se vocês colocarem, a única lei de proteção das pessoas com transtorno do espectro autista. É a única lei no Brasil que tem, a 12.000 e tanto. Dentro dessa lei, ele botou um inciso dizendo: o autismo é considerado deficiente para adquirir os direitos sociais. Então, hoje, por conta dessa lei, que já foi uma orientação internacional, o autismo hoje, ele é considerado deficiência apenas para que ele tenha acesso aos direitos sociais, porque aí, a partir de 2012, a mãe não precisa mais ir para o Ministério Público para conseguir qualquer coisa, por conta de uma lei que foi uma orientação internacional. Mas, olha, quem estuda autismo, até essa história de autismo estar na deficiência, até nesse ponto, existe, assim, umas brigas teóricas bem acirradas. Muita gente não concorda dele ter entrado. Mas facilitou a vida das pessoas com autismo. Porque agora elas têm acesso aos direitos sociais sem precisar passar por uma grande leque de justiça. Professora. Oi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Mas não estigmatiza, não, professora? De certa forma, o autista, né? Porque o autista está lá entre as deficiências para obter direitos sociais. Isso. Mas aí as pessoas, não, olha, ele é autista, é deficiente, né? Porque por falta mesmo de conhecimento, né, do que seja um autista, aí já rotula, entendeu? Elaine, realmente, mais o que acontece? Porque para modificar, teria que modificar o que a Organização Mundial da Saúde chama de deficiente. Porque a lei, ela diz que vagas para concurso público, os direitos que as pessoas com deficiência têm é só para a pessoa com deficiência. E ela diz quem são os deficientes. Então, o país não tinha como mudar uma legislação, ele não tinha como, é mais difícil ele incluir isso na Organização Mundial de Saúde. Então, foi uma orientação internacional. Facilitou a vida. Em certa parte, né? Quem não estuda a área do autismo pode até achar que é deficiente. Eu não acho. Eu não chamo, eu sempre digo, até nas minhas aulas, autismo não é deficiência, autismo não é doença. Eu sempre digo. Eu digo isso, professora, porque eu vejo na escola, né? Nas escolas que eu estive, certo? As professoras dizem, não, ele tem deficiência, ele é autista. Eu acompanhei um autista numa escola X, né? E a professora achava que ele era deficiente. Eu disse que o Brown-Lehmann lembra, né? Eu disse que são as concepções que nós temos, né? Exatamente. Eu acho que poderia ser feito, viu, Roberto? A gente poderia lutar para a gente, esclarecer isso nas escolas, né? Deixar bem claro para as famílias que isso eles são categorizados assim, só para direitos sociais, mas que eles realmente não têm uma deficiência do jeito que do jeito que são as outras. Poderia ser feito um trabalho nesse direcionamento. O que você acha? Pode ser, sim, viu, Elaine? Eu acredito que as escolas até fazem, porque quando elas têm as formações, os professores sempre estão falando. O problema não é você falar, é você internalizar e compreender, né? Mas eu acho que é um trabalho que precisa ser feito, sim. Até para explicar melhor, compreensão melhor do que é. Sem contar que tem o autismo, às vezes, ele não tem dificuldade de aprendizagem, né? É diferente. Gente, olha, toda pessoa com deficiência intelectual tem dificuldade de aprendizagem, mas nem todo mundo que tem dificuldade de aprendizagem é deficiente intelectual. Ou coisa para confundir, né? Verdade, professora. Deu certo, Elaine? Você tirou sua dúvida?
Sim, desculpa aí, viu, Gabi? Não, não tem problema não, tranquilo. É só se você finalizou, aí eu faço outra pergunta. Professora, a Keren também está perguntando: necessidades especiais e deficientes são sinônimos? Ô, gente, olha, se vocês acessem a LDB na internet, esse nome necessidades especiais não existe mais. Na LDB foi cortado, não existe mais. Essa nomenclatura nós não utilizamos, né? Claro que quando você vai citar uma legislação que tem, tudo bem, você vai utilizar. Mas o nome hoje é deficiente mesmo. O nome que você fala é deficiente. Às vezes a gente acha, será que eu tenho medo de usar deficiente? Que aí eu estou deixando, né, menosprezando a pessoa. Não. Deficiente é a identidade dele. Hoje ele é chamado disso. Porque isso mesmo, Marília, necessidades especiais foi um nome que até virou muito confuso. Porque todo mundo tem. E outra coisa, como é que eu vou abrir um concurso público para pessoas com necessidades especiais? Quem são essas pessoas? Todas nós. Então, ficou até mesmo, ficou até ilegal a ponto jurídico. Por isso que a nomenclatura mudou. Então, hoje, na LDB, foi alterada em 2012. O nome que nós utilizamos hoje é pessoas com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. É um nome que é utilizado mesmo. Verdade, professora. E muitas vezes eu acho que enraizou mesmo esse termo por muitos anos, que a gente vai tentando modificar, né? Não utilizar tanto essa nomenclatura, é verdade. E, professora, tem uma outra pessoa que é a Emanuele. Por que as famílias, muitas vezes, não aceitam que o filho seja encaminhado para uma avaliação no AEE, né, no atendimento educacional especializado? Isso, Manoel, o que acontece? Existe o período da negação. E eu acho isso super normal, certo? Exemplo, o que eu não acho normal é, de repente, você receber, a Gabi recebe a notícia que tem um filho, seu filho, Gabi, é deficiente, você fica, ai, que coisa linda, eu amei, foi um presente de Deus. Isso é que eu não acho normal, porque somos seres humanos. Então, é normal a negação. O que não é normal é você continuar na negação. Então, somos seres humanos, então, quando a família ela nega, não é porque, na maioria das vezes, ela nega porque o medo, porque sabe que eu vou morrer, quem vai ficar com meu filho? Como é que vai ser a sociedade? Como é que ele vai viver? Ele vai conseguir emprego? Então, vem todo o medo junto, né? Então, por isso que, quando você tem um filho com deficiência, a primeira coisa que eu digo é procurar grupos mesmo. O que o poder público deveria fazer, mas nós não temos. A gente acaba delegando essa ação para as instituições filantrópicas, que sempre foi da educação especial e ela continua tendo esse poder. Porque aí você vai ter grupos de pais de pessoas com autismo, grupos de pais, né, de pessoas com deficiência auditiva, com surdez, que são instituições filantrópicas, que algumas fazem um trabalho maravilhoso, mas isso era para ser responsabilidade do poder público. Então, porque quando você vai para um grupo desses, você começa a compreender o que é a deficiência. Então, a partir daí, você começa a buscar, a conhecer os direitos, a compreender. Mas se você ficar sozinha, escondendo, isso acontece muito nas escolas. Eu já conheci mãe que toda vida, quando a coordenação chamava, ela mudava o filho de escola. O menino já tinha matrícula em 8 escolas, porque nem ela aceitava e não queria que ninguém aceitasse que o filho tinha uma deficiência, né? Que nem era deficiência, a gente tinha que pesquisar primeiro, porque precisa, aí ele faz estudo de casa, para saber se realmente é uma dificuldade de aprendizagem, se é um transtorno psicológico ou se é uma deficiência. A gente faz um estudo de caso e a gente pede os pais para buscar o acompanhamento clínico, porque somos professores. A gente acaba caminhando no lado da medicina, mas nós não sabemos, não podemos definir. Mas a gente tem, assim, um olhar que pode nos ajudar a dar um parecer pedagógico e não clínico. Aí pede os pais para ir buscar um parecer clínico, né?
Então, a família, ela não quer, porque ela não quer aceitar no primeiro momento, e a escola tem um papel aí de convencer, gente. A coordenação da escola, junto à professora do AEM, tem um papel de convencer a família. Não tem outro jeito. Professora. Oi, Emanuele. Oi. Não, fiz essa pergunta porque eu já trabalhei na coordenação e tive a oportunidade de acompanhar a criança desde o infantil. Chegou no segundo ano, a criança continuava na mesma situação. Então, assim, a gente chamou a família, conversamos, né, esclarecemos tudo, só que a família se negou. E a gente, assim, queria, de certa forma, ajudar aquela família, ajudar a criança, porque a criança não estava desenvolvendo, entendeu? A gente estava notando que tinha alguma coisa, que precisava de mais atenção, de um acompanhamento mais especializado. E o pai, realmente, eu acredito que até hoje essa criança já deve estar no 5º ano, ele não aceitou que fosse feito nenhum tipo de avaliação com essa criança. Então, assim, a gente sofreu de certa forma, porque a nossa intenção era ajudar a criança. E a gente notava que essa criança não estava desenvolvendo, ela não estava aprendendo do jeito que era para aprender. Ela não conseguia, entendeu? A professora, de conversar com a professora, conversando com o pai, com a mãe, mas ele não aceitou, de forma nenhuma. Então, assim, a gente, como você falou, a gente tem um papel de convencer, a gente não conseguiu. Não era nem convencer, era esclarecer para ele que aquilo era o melhor para a criança, né? Então, como a Elaine falou, a gente também precisa na escola que esses pais sejam esclarecidos, né? Não só pelo pessoal do pedagógico, mas que tivesse um apoio fora a professora do AE, que fosse dado palestras, algum curso, assim, que os pais fossem chamados para ter essa oportunidade, porque também eu vejo que o professor também precisa muito dessa formação, Robério, porque às vezes eles não conseguem render o que é para render com relação a essas crianças. Então, assim, fora o AE, tudo bem, tem a professora especializada, especialista, mas o professor também de sala, que chama de sala regular, que eu não sei esse nome ainda, precisa também de uma formação, entendeu? Eu vejo muito isso. Quando eu estava na coordenação, eu via muito essa carência com relação a... Continua, né? Pois é. Continua, Emanuele. E assim, o que acontece mais, o que hoje a busca é justamente a formação do professor da sala de aula comum. Pronto. Porque incluir não é deixar o menino ali, é fazer com que ele possa aprender. E para isso, a escola precisa se constituir como uma escola inclusiva. E como é que deve começar isso? Deve começar através da formação em loco, formação na própria escola. A coordenação da escola, ela pode fazer, tem um texto da Valdelúcia, depois eu posso mandar para a Gabi para mandar para vocês, que ela fala sobre essa formação, ela faz um projeto de formação para o início de uma escola inclusiva. Então, a escola precisa fazer um projeto de formação. Deixa eu ver se eu consigo passar bem rapidinho para vocês. Olha, eu tenho uma escola X, que ela, esse ano, tem 5 alunos com autismo, 3 alunos com deficiência intelectual. Pronto. Então, o que a escola tem que fazer? Ela tem que buscar. Então, são 12, a gente trabalha 10 meses, né? 10 meses. São 10 meses, que tem as férias, tem um mês. Então, cada mês, a escola precisa fazer palestras que envolvam pais, famílias. Se eu estou, nesse momento, com o meu público é esse, autismo, deficiência intelectual, dificuldade de aprendizagem, então a escola se organiza para que esse ano ela possa trazer palestras, oficina, congresso. Aí, ora ela vai envolver a família e os professores, ora as estratégias pedagógicas, as práticas inclusivas, só os professores. Aí, esse ano, ela trabalha com essas 3 temáticas. A escola, ela não muda toda hora de professor, mas todo mundo vai participar. No outro ano, ela já pega uma outra temática, ela continua trabalhando com as 3, mais essa outra temática. Então, a escola vai construindo um corpo de formação docente. Se a escola não fizer isso, a gente acaba tendo os pais que realmente têm dificuldade, porque é normal, são pais, eles não estudaram para ser professores, né? Sem contar que até aqui em casa também dá uns trabalhinhos, viu, filho? A gente dá filho, né? A gente não é... Não, é verdade. Mas é preciso envolver todos.
Isso, Aí a assim, gente eu estou falando no caso da escola, quando a escola tem a sala de AE, a gente tem ainda o apoio. E as escolas que não têm nem a sala de AE, cheio de alunos que realmente estão necessitando, que às vezes é uma escola polo, quando eu trabalhei numa escola que era polo, quer dizer, a minha escola era atendida por essa escola que era polo. A professora não estava na escola, ela estava em outro local não e tinha que funciona. fazer. Pois é, ainda tem essa Não questão funciona. também. Tem essa questão aí. Escola polo não funciona. Funciona mesmo não. Por isso, assim, que as políticas, quando a gente analisa a política de 2008, que ela foi alterada e teve aquela confusão toda. Em nenhum momento a política de 2008, ela não pode mexer sim, porque tem uma coisa, escola polo tem que sair dali, porque a política diz que enquanto a escola não tiver, cada escola tem que ter um professor de AE, enquanto não tiver, as escolas podem se transformar em escola polo, aquilo ali tem que sair, por conta disso que até hoje a gente tem escola polo, e isso não funciona. Então, tem algumas coisas que precisam ser atualizadas mesmo, que ao colocar na prática, percebemos que não funcionou. Né? Agora, não como foi, porque aí a criatura veio com decreto. Olha, gente, deixa eu dizer, só para deixar vocês mais aguçados. A Política Nacional de Educação Especial de 2008, ela é uma orientação, ela não tem força de lei. Ela é apenas uma orientação para que os redes de ensino pudessem se apropriar das orientações e estabelecer. Por conta, aí por que as redes de ensino se apropriaram da política de 2008? Porque logo depois veio uma resolução 4 de 2009. Essa resolução tem força de lei. E na resolução ela vem o financeiro. Ela diz que pode contratar professor. Então, a rede de ensino pode contratar professor. Ela diz que o aluno matriculado no AE, ele tem um cômputo duplo, pelo FNDE, pelo Fundeb. Então, as redes de ensino aderiram à política de 2008, que é uma orientação, porque logo após veio uma resolução, a resolução e o decreto de 2011, onde ele trouxe recursos, né, para que as redes pudessem colocar em prática. A política de 2020, que o Supremo Tribunal Federal cancelou, ela veio em forma de lei, não é orientação, ela é um decreto 10.000 e tanto, ela veio em forma de lei, então a rede de ensino não tinha opção de dizer que não ia colocar em prática, não, porque ela tinha que botar em prática, porque é um decreto. A política de 2008 é uma orientação, a política de 2020 veio em forma de decreto. E olha, graças a Deus que está suspenso, né? Suspenso não é dizer que ela não vai voltar, viu? Ela só precisa responder aquilo que não condiz com os acordos que o Brasil fez para a inclusão. Tá, muito obrigada, viu, professora? Tá. Muito obrigada. Obrigada, Emanuele. Professora, o Magnaldo, ele diz, em 2018, criei um aparelho de iniciação rítmica musical para pessoas surdas e ouvintes aprenderem música de forma colaborativa. No entanto, tenho enfrentado dificuldades em desenvolver essa tecnologia assistiva, de modo a se tornar disponível para todos e todas. Quais políticas públicas de fomento à tecnologia assistiva existem hoje no Brasil? Como é o nome dele? Magnaldo, professora. Magnaldo, olha, o criou em 2018 e praticamente nós tivemos uma mudança radical, né? Porque os programas do governo, o governo tem, o MEC, ele tem um leque de programas, né? E cada programa desse estabelece editais, disponibiliza editais. É tanto que nós temos o programa Um Computador por Aluno, Saúde na Escola, Livro Didático, Sala de Recurso, Programa Merenda Escolar, tem vários programas. E tem um programa do livro didático que abre um edital, até de literatura infantil, de literatura infanto-juvenil, até programas onde o autor local possa fazer a inscrição. Para colocar em prática, seria através desses programas do Ministério da Educação, estou falando de forma do Ministério da Educação, que ele disponibiliza seus editais. Aí nos editais,
é que aí você vai concorrer. Porém, 2019 e 2020, né, 2019 nós tivemos um governo, né, o Temer que entrou, praticamente ele, 2 anos, né, que ele viveu, mudou tudo e não criou nada, e depois que entrou um novo governo também mudou tudo e nós não temos um programa da educação especial. Olha, os programas de especial não existe desde esse atual governo, a educação especial que teve uma propaganda imensa, né, que agora ia dar visibilidade para pessoas com surdez, não tem nada funcionando. Nada está funcionando dentro da educação especial. Apenas os programas antigos, que já existiam, que foram acabando, porque eles têm prazo, né? Então, os projetos do AE, a especialização em atendimento educacional especializado, ele não funciona mais. A sala de recurso multifuncional, os recursos da sala de recursos multifuncionais, ano passado ele parou, esse ano eu soube que algumas escolas voltaram a receber, né, abriu para receber os recursos da sala, algumas escolas receberam, mas assim, a gente não tem, eu só posso te dizer que existem, mas não está em vigor. O que você pode fazer é que o Ministério da Educação, ele disponibiliza programas e cada programa tem os editais. E é nesses editais que você pode concorrer. Fora esses, aí a gente tem também o FN, nós temos eu já vi alguns editais também pela Unicef, pela Unesco, mas aí já são mais órgãos que também eles disponibilizam editais, né, quando eles abrem, para que você possa concorrer. E agora, para você desenvolver dentro do, por exemplo, a rede municipal, ela poderia adquirir, porque ela tem recurso. A rede estadual poderia adquirir. Porém, nós vivemos numa cultura onde os municípios, eles só desenvolvem os programas do MEC. Se o MEC não oferecer programa, praticamente os municípios desenvolvem poucos. No Ceará, eu sei que também os municípios que têm mais recurso, eu sei, alguns municípios como Sobral, Juazeiro do Norte, Fortaleza, eles desenvolvem alguns programas com recursos próprios, né? Mas a maioria só desenvolve os programas se vier uma parceria com o Ministério da Educação. Como o nosso Ministério da Educação ele está muito parado, então nós estamos com os programas para a educação muito parados, gente, muito parado mesmo. Entendi, professora. Por conta do nosso tempo, infelizmente, a gente não vai poder continuar, porque nós temos aqui as 2 intérpretes, né? E elas têm um horário fechado até às 16 horas. Mas ainda outra oportunidade, a professora vai voltar, né, professora? Você é sempre bem-vinda. Podemos estar encaminhando para as suas considerações finais, né? Acerca da sua fala de hoje, tá bom, professora Robéria? Gente, deixa eu só responder essa do João Luiz sobre a deficiência no museu, né? João, existe uma política, né, aonde tem toda a acessibilidade do museu, é contratada uma pessoa para fazer, eles estão a deficiência visual, né? Até o tamanho para a deficiência física, do espaço, existe toda uma regulamentação. A gente nós vamos vivenciar isso, infelizmente, nos estados mais desenvolvidos do nosso país, né? Onde você vai encontrar os museus, onde está tudo estabelecido. Por quê? Museus antigos, históricos, né? Eles também precisam ser, às vezes, até uma mudança precisa passar por várias demandas, que você não pode... imagina só a nossa reitoria, até a reitoria para tirar aquelas escadas, ali não tem acessibilidade, né, às vezes, só que vai lá tentar tirar as escadas, que aquilo ali é patrimônio histórico, então tudo é uma luta, não se pode chegar lá e porque está na lei, tudo existe a aprovação de vários órgãos na hora de uma mudança, tá bom? Mas, gente, olha, eu quero, assim... Obrigado, professora. Então, eu quero agradecer demais. Estou muito feliz em
ter compartilhado essa tarde com vocês, ter conversado sobre aquilo que eu realmente amo demais. E estou pronta, na hora que vocês precisarem para a gente conversar, esse bate-papo gostoso sobre essa temática que tanto instiga, né? Tanto instiga, todo mundo hoje sabe falar. Essa é a minha alegria. Mesmo que fale errado, mas sabe falar. E aí a gente vai amarrando, né, os nossos conceitos muito legais. Muito obrigada, feliz com vocês, com a participação de todos. Nós que agradecemos, professora Roberta, imensamente a sua participação nessa tarde, nos seminários científicos da Leste. Essa é uma temática muito cara para todos nós. A gente, às vezes, não fala direito, né, tem alguma dificuldade de compreender os termos, mas a gente tem a alegria de ter assim, especialistas que sempre vêm nos dar esse apoio de colocar a gente ali, ó, é assim, cuidadinho, né, para a gente fazer as coisas da forma correta, porque inclusão é atitude, né, para além dos conceitos, para além das nossas falas corretas ou erradas, é atitude, né, como você falou aqui. Então, que a gente possa ter essa atitude aí de inclusão. Poderíamos falar aqui muito mais tempo, que a professora Roberta tem aí um leque de coisas, né? Um menu extenso para nos auxiliar aqui, mas o tempo é muito curto, e aí eu vou passar aqui a fala para a Gabi, mas agradecendo imensamente a professora Roberta, agradecendo a Williana e a Joselma. É muito importante a participação da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, né? Trazendo aqui essa possibilidade, não só para a Maísa, né, que é nossa aluna, que é surda, mas também para outros que vão assistir no YouTube depois e vão precisar da inclusão. Então, muitíssimo obrigada, professora Roberta, muitíssimo obrigada, Joselma, obrigada, Gabi e Carlos, obrigada a todos os estudantes da LESE, e Gabi, é com você. Acho que tem uma pessoa que levantou a mão, faz tempo, ó. Não vi. Quem foi, Gabi? Marisol. Oi. Boa tarde a todos. Tudo bem, professora Roberta? Foi um prazer assistir sua palestra tão instigante, né, e tão transformadora. Eu sou musicoterapeuta e eu trabalho com um público autista, né, e eu percebo uma certa deficiência, não só na minha área, como em várias áreas da educação, né, na área da música e em outras áreas, enfim. É uma questão da questão curricular mesmo, na formação do professor, né. Aí eu queria saber como é que a gente poderia implementar ou oportunizar dentro do currículo nível superior, né, essa formação ou uma capacitação, assim, dentro da área da educação especial, porque eu vejo que é uma demanda muito necessária na formação dos professores. Obrigada. Não sei se ainda tenho tempo para responder bem rapidinho. Não, ô Marisol, ó, o que acontece? A legislação diz que para trabalhar na educação especial, se você terminar a licenciatura, você não pode trabalhar. Porque você só pode trabalhar na educação especial se você tiver licenciatura ou pedagogia e conhecimentos específicos na área. Conhecimentos específicos na área significa que cada rede de ensino definiu. Aí as redes de ensino definiram que o conhecimento é curso de especialização ou curso de aperfeiçoamento. O que as licenciaturas e a pedagogia pode fazer são atividades extracurriculares. É o que a gente faz aqui na pedagogia. Nós temos 5 disciplinas dentro do currículo, uma obrigatória e 4 optativas na área de educação especial, e oferecemos projetos de extensão. Então, o que nós podemos caminhar com os projetos de extensão, né, são atividades extracurriculares, específicas nas áreas. Né? A disciplina, podemos oferecer mais disciplinas optativas, mas também tem que ter o professor, né, para atuar. Hoje, o nosso currículo é aprovado com 5 disciplinas optativas na área da educação especial e educação inclusiva. E temos projeto de extensão voltado para a educação especial também e educação inclusiva. O que a faculdade precisa fazer aí as especializações, né? Mas, como nós não temos o apoio do Ministério da Educação, nós tínhamos as especializações e hoje não temos mais, né?
Então, é uma coisa bem complicada. E seria muito legal se a gente unisse a pedagogia com a música, para oferecer essas atividades, projetos que envolvessem os alunos. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Marisol. Desculpa, eu acabei não visualizando. Obrigada, professora, também. Vamos encerrar o nosso encontro de hoje. O terceiro seminário LES 2021.1 está chegando ao fim. Em nome da LES, gostaria mais uma vez de agradecer a participação da professora Robéria por sua disponibilidade, sua atenção, partilhando seus conhecimentos e experiências na tarde de hoje, enriquecendo o nosso seminário. Gostaria também de agradecer a todos que participaram desse webinário, aí de casa, agradecer ao Iliana, a Joselma, que sempre estão aqui com a gente, muito obrigada. Gostaria também de agradecer a todos, gostaria de convidá-los, na verdade, né, para curtir o canal da LES no YouTube, que é LES/PPGE/FACED-UFC, no Instagram, que é LES_UFC, e no Facebook, que é LES. Nos encontraremos no dia 21 de julho, com a palestra Perspectivas acerca da relação entre ensino, currículo e tecnologias digitais. A palestra será ministrada pelo professor Dr. José Aires. Vocês não podem perder. Tenham todos um ótimo final de tarde, uma boa semana e até mais. Tchau, tchau.